Bom dia, pessoal. Nós vamos estar falando hoje sobre pancreatite. Só para a gente relembrar, então, o pâncreas é um órgão retroperitoneal responsável pela produção de enzimas, né, como a amilase, a lipase e proteases, e pela produção também de uma secreção rica em bicarbonato de sódio. Os objetivos, então, dessa aula são definir o conceito de pancreatite aguda e pancreatite crônica e aplicar isso à prática clínica, entender a fisiopatologia da pancreatite aguda e crônica, reconhecer as manifestações clínicas e os critérios de diagnóstico e gravidade da doença, e as complicações locais e sistêmicas em decorrência da pancreatite, e os fundamentos, as bases para o tratamento. Então, pancreatite aguda é uma doença decorrente da inflamação aguda do pâncreas, podendo envolver os tecidos peripancreático e órgãos à distância. Então, a pancreatite aguda é uma doença que se inicia no pâncreas, mas que pode envolver os tecidos peripancreáticos, principalmente os tecidos gordurosos, e é uma resposta inflamatória sistêmica que pode comprometer vários sistemas do organismo. Então, como a gente falou, o pâncreas é um órgão retroperitoneal, ele fica atrás do estômago, bem próximo à cauda do pâncreas, e a sua cabeça faz corpo com o duodeno, dividindo aí a circulação junto com o duodeno, né? O pâncreas também tem como órgãos próximos os rins, tanto o rim esquerdo quanto o rim direito, e ele está bem próximo da emergência de grandes vasos, como o tronco celíaco, a veia porta e, junto ao duodeno, a veia cava, né? O pâncreas é um órgão, então, produtor de enzimas, né? E também produz hormônios, né? Nas ilhotas de Langerhans produz a insulina e também é produzido no pâncreas o glucagon, né? Essas enzimas elas ficam inativadas e no processo de pancreatite aguda existe uma autoativação das enzimas pancreáticas. As pancreatites são classificadas do ponto de vista anatômico e histopatológico em edematosa e necrotizante, ou como a gente chamava antigamente, necrohemorrágica. E quanto à gravidade, ela pode ser leve ou grave, ou como é mais atualmente utilizada, tem uma questão de moderada e grave. A gente utilizava e ainda utiliza muito os critérios de Hanson e Apache para definir a gravidade, né? Então, mais de 3 critérios de Hanson ou 8 critérios ou o valor 8 no Apache 2 é considerado, então, uma pancreatite aguda grave. Na fisiopatologia, então, existem a lesão das células acinares do pâncreas, responsável pela produção de enzimas. Se ativa, então, o tripsinogênio, tripsinas e outras enzimas pancreáticas, levando à ativação dessas enzimas e um grande processo inflamatório, que leva à lesão da microcirculação pancreática e à isquemia e necrose da glândula. Esse processo inflamatório, desencadeado então por essa ativação das enzimas, leva a uma resposta inflamatória sistêmica, uma síndrome de resposta inflamatória sistêmica, que vai atingir praticamente todos os órgãos, principalmente os órgãos nobres, como o rim, coração, e vai levar à disfunção de múltiplos órgãos. Então, o princípio básico é a ativação da tripsina. Então, essa enzima que fica inativa é ativada, levando então à secreção das enzimas pancreáticas. Gera-se uma cascata inflamatória, com ativação do tripsinogênio, da tripsina, migração de outras células inflamatórias e
a inflamação local com edema, extravasamento, hemorragia e necrose, e uma resposta inflamatória sistêmica e também concomitantemente uma translocação bacteriana, principalmente por bactérias gram-negativas, que vai perpetuar essa resposta inflamatória e vai piorar a condição do paciente. Aqui está o pâncreas, lembrando da anatomia pancreática. Aqui está o ducto de Wirsung, né, que atravessa todo o pâncreas e desemboca junto com o colédoco, formando a ampola, tá? Aqui está o ducto acessório, né? Então essa é a formação do Wirsung. Então no processo de pancreatite aguda, aqui a pancreatite biliar, a gente tem cálculos dentro da vesícula. Aqui está o cístico e aqui o colédoco e aqui o pâncreas, né? E o colédoco desembocando na papila do adenal maior, no duodeno. Então existe a migração de um cálculo, esse cálculo vai migrar, ele vai, pelo menos temporariamente, fazer uma hipertensão intraductal. Essa hipertensão é transferida para o ducto pancreático, que promove então a ativação das enzimas pancreáticas. Então o que a gente vai ver nas pancreatites é isso, né? Na pancreatite aguda biliar, na pancreatite aguda alcoólica, um efeito do álcool, né? Normalmente existe uma necessidade de vários anos de ingestão de álcool para levar à lesão pancreática. Mas é descrito também casos de pancreatite aguda alcoólica, e isso é bastante controverso. Mas o que ocorre na pancreatite aguda alcoólica é uma ativação das enzimas pancreáticas, uma pancreatite aguda que destrói o pâncreas, né? Provocando então necrose pancreática, necrose gordurosa, inflamação. Então, as principais causas de pancreatite, em mais de 2/3 dos pacientes, é a pancreatite alcoólica e biliar, né? No nosso meio, principalmente, vem aumentando muito a pancreatite aguda biliar, né? Que é muito comum em mulheres e também é comum nos homens. Então, a pancreatite, as principais causas, álcool e biliar, mas existem outras causas, como dislipidemia, hipercalcemia, né? Pancreatite por drogas, várias drogas podem causar pancreatite, não é comum isso, mas lembrar que pode acontecer. Então, existe uma lista grande de medicamentos relacionados à pancreatite, como metronidazol, sulfas, furosemida, sulfasalazina, mercaptopurina, né? Um anti-inflamatório, sulindac, infusão de cálcio, estrogênio, organofosforado, carbamatos. Então, várias substâncias podem levar a pancreatite relacionada ao uso de drogas. Pós-operatório, pós-trauma, né, por lesão direta do pâncreas, secundário à pancreatite, a colangiopancreato retrógrado, é uma outra causa, né? Pós-operatório e infecções também, né? Por cachumba, o vírus da cachumba pode atacar as glândulas salivares, e o pâncreas é uma glândula salivar, né? Ela produz, então, secreções semelhantes à parótida. Então, pode ocorrer uma pancreatite pelo vírus da cachumba, outro vírus relacionado ao Coxsackie-B, e em pacientes imunodeprimidos, o citomegalovírus e o criptococcus também são causas de pancreatite. Outra etiologia importante, atualmente, é a colangiopancreato endoscópica retrógrada, e ocorre de 1 até 10% das colangiografias podem ocorrer pancreatite por manipulação do ducto pancreático, né? E em 50% dos pacientes a gente tem aumento da amilase sem dor, que não caracteriza então uma pancreatite, né? Mas é comum então, após a manipulação pela colangioendoscópica retrógrada, CPRE, a presença de pancreatite aguda biliar.
O quadro clínico, o sintoma principal é a dor, é o sintoma cardinal, né? E existem várias formas de apresentação, mas normalmente vem acompanhado de dor, exceto se a gente não tem condições de avaliar o paciente, porque o nível de consciência está deprimido, né? Às vezes pacientes, mesmo em UTI, podem apresentar pancreatite, mas normalmente no paciente acordado, a gente vai ter a dor como manifestação principal. Ela é intensa, contínua e tem um início súbito. Ela é referida no epigástrio, mas pode irradiar para hipocôndrio direito, esquerdo e até o ombro. E normalmente o paciente assume a posição de prece maometana, né? Então ele se dobra, né? Faz uma flexão na região abdominal. É muito comum a presença de náuseas e vômitos, então quando não existem náuseas e vômitos associados à pancreatite, deve-se duvidar desse diagnóstico. Então a posição que a gente chama de prece maometana, né? Uma posição antálgica aqui. No exame físico a gente vai observar que na maioria das vezes o paciente não tem uma dor intensa, normalmente ele não tem defesa, mas se apresentar defesa é sinal de mau prognóstico, né? Pode ocorrer defesa e rigidez, então. Frequentemente existe massa dolorosa, um plastrão inflamatório na região do epigastro. E na inspeção a gente vai observar distensão abdominal, sinal de Cooley, que são essas manchas equimóticas periumbilicais, e o Gray-Turner, que é sinal de manchas equimóticas. Apesar de raro, não é comum a gente identificar esses sinais. Quando eles estão presentes, também são sinais de gravidade. Os ruídos intestinais podem estar diminuídos ou até ausentes, né? E então a pancreatite às vezes confunde com o quadro de obstrução intestinal. O paciente normalmente apresenta uma face de sofrimento, está sudoreico, pode apresentar uma icterícia, cianose, e nas formas graves existem então sinais de choque, uma taquicardia persistente, pulso fino, hipotensão e choque. Sinais tardios, como nós já falamos, a sinal de Gray-Turner, e na região periumbilical, sinal de Cooley. Bom, para o diagnóstico da pancreatite, nós normalmente precisamos de 2 sinais, 2 achados, da história clínica, dos exames diagnósticos, os exames sorológicos, então, ou os exames de imagem. 2 desses 3 têm que estar positivos. Os exames sorológicos é a amilase e a lipase. Eles têm um início de elevação parecidos, se eleva rapidamente após algumas primeiras horas. O tempo de permanência que muda. A amilase normaliza normalmente em até 72 horas. Então, a lipase persiste aumentada por alguns dias, de 7 até 14 dias. Então, ela pode ser utilizada em pacientes que já têm alguns dias de dor, enquanto a lipase perde a sua sensibilidade após algumas horas. A sensibilidade são semelhantes, mas a especificidade, a lipase é mais específica. Lembrar que a amilase aumenta em isquemia intestinal, úlcera péptica, cachumba, apendicite, gravidez, cetoacidose e outros. A lipase também aumenta em algumas outras situações, mas é bem mais raro o seu aumento, né? Os valores podem ser normais no agravamento da pancreatite crônica e da pancreatite decorrente de hipertrigliceridemia. Então, em pacientes que têm hipertrigliceridemia ou têm uma pancreatite crônica agudizada, a gente dá essa denominação pela característica de dor, a amilase pode estar normal. Os níveis séricos não se correlacionam com a gravidade, tanto a amilase quanto a lipase. Isso é uma questão sempre cobrada aí, né? A amilase e a lipase, então, não tem relação, os seus valores, com a gravidade da doença. Os exames de imagem são muito importantes, né? E a gente tem um raio-x de tórax que pode mostrar achados, como derrame pleural, principalmente à esquerda, telectasias laminares, elevação da cúpula diafragmática esquerda. Lembrar que o pâncreas se encosta, está bem próximo do diafragma esquerdo. E
a dilatação do cólon transverso e a presença também de concreções radiopacas no território da vesícula biliar, né? Ou seja, cálculos de vesícula e calcificações na projeção do pâncreas em pancreatite crônica. Então são sinais bastante sugestivos de que a dor tem como causa uma pancreatite aguda. Mas o raio-x é um exame pouco específico, né? O ultrassom deve ser realizado nos pacientes com pancreatite. Por quê? Porque ele pode identificar uma colelitíase ou uma coledocolitíase, um colédoco dilatado, e isso ajuda bem na definição da provável etiologia do diagnóstico, além de poder visualizar o pâncreas. Mas o melhor exame para o diagnóstico em termos de sensibilidade e especificidade é a tomografia computadorizada de abdômen, né? Então aqui a gente está vendo o pâncreas, né? Então aqui é o pâncreas num corte transversal, né? Acompanhado aqui da artéria esplênica, né? Aqui o pâncreas de novo, muito bem definido. Então o pâncreas como órgão retroperitoneal, ele é melhor identificado na tomografia de abdômen. Mas a recomendação hoje é de você, se já tem critério diagnóstico pelo história exame físico e pelos níveis séricos das enzimas pancreáticas, amilase e lipase, você não precisa fazer a tomo precocemente, exceto se houver dúvida diagnóstica. Aí você deve fazer a tomografia precocemente. Mas quando você já define pelo quadro clínico laboratorial que é uma pancreatite, não é necessário fazer o exame de tomografia nos primeiros dias. Isso não muda a evolução da doença e ainda existe o risco de, pela infusão de contraste, você piorar a função renal do paciente. Então, a pancreatite tem complicações agudas potenciais, né? A hipovolemia pela resposta inflamatória, a necrose pancreática pelo comprometimento da microcirculação, a necrose extrapancreática pela ativação das enzimas, principalmente no tecido gorduroso peripancreático, a resposta inflamatória sistêmica levando à síndrome de angústia respiratória do adulto. Então, os pacientes com pancreatite podem se apresentarem com quadros de comprometimento respiratório ou podem evoluir durante a evolução do quadro. A insuficiência renal é outra complicação frequente, né, relacionada à hipovolemia, à resposta inflamatória e também uma possível síndrome compartimental abdominal. Lembrar que a pancreatite aguda grave pode levar à síndrome compartimental do abdômen. O ilioadinâmico, pela resposta inflamatória local, o choque e a síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Então essas são as complicações potenciais da pancreatite aguda, que vai desde complicações locais até quadros sistêmicos, comprometendo o pulmão, os rins e toda a circulação do organismo. Então aqui um quadro de pancreatite aguda necrotizante, o pâncreas praticamente foi totalmente destruído. Então as complicações locais, o abscesso pancreático, as coleções, os chamados pseudocistos, né? Então forma uma pseudocápsula, são as complicações mais comuns, são os pseudocistos, e a necrose pancreática, né? A necrose pancreática hoje a gente faz diagnóstico pela tomografia. Então, quando a gente faz uma tomografia do pâncreas, do abdômen, né, a gente injeta contraste e nessas áreas de necrose existem áreas hipodensas e não perfundidas, o que permite o reconhecimento da necrose pancreática, né? Os critérios prognósticos de gravidade, então, mais utilizados ainda são os critérios de Hanson, os critérios de Apache 2 e também o critério tomográfico de Baltazar ou índice de gravidade pela tomografia, tá? Então, as complicações, o pseudocisto, aqui a gente está vendo uma imagem de um pseudocisto formando
comprometendo aqui a parte anterior do abdômen, né? A necrose infectada, que leva a uma sepse persistente, o abscesso pancreático, que é o aparecimento mais tardio, aparece depois de algumas semanas, ele perpetua um quadro infeccioso e é uma coleção localizada com pus dentro do tecido pancreático. Outras complicações é a ascite pancreática, que ocorre por ruptura dos ductos pancreáticos para a cavidade abdominal, né? Então, normalmente, a ascite pancreática pode acontecer quando você tem um surto de pancreatite com uma ruptura dos ductos pancreáticos. Pode ocorrer sangramento, né? Sangramento para o retroperitônio e sangramento também para dentro do vírsum, né? Seria uma virsonragia, e podem ocorrer também perfurações. Esse processo inflamatório pode atingir as vísceras vizinhas, como o estômago, duodeno, cólon, e levar a perfurações. Então aqui a gente está vendo uma tomografia, aqui está o pâncreas, e ao redor dele áreas hipodensas, com áreas de má perfusão, caracterizando uma necrose pancreática. As complicações também podem ser respiratórias, são frequentes nas pancreatites agudas graves, chegando até próximo de 70%. Hipoxemia, que vai acabar levando à necessidade de ventilação assistida. Derrames pleurais e atelectasias laminares, principalmente derrame pleural à esquerda. E redução da complacência e da resistência pulmonar. E diminuição da capacidade de difusão. As complicações circulatórias, principalmente o choque inflamatório, choque séptico. O padrão desses pacientes normalmente é de sepse, então com a resistência periférica baixa, o débito cardíaco bastante aumentado. As complicações renais, hepáticas, né? Hiperbilirrubinemia e até quadros graves de necrose hepática, coagulação intravascular disseminada e a insuficiência de múltiplos órgãos e sistemas, que é comum na evolução dos pacientes com pancreatite aguda grave. Aqui a gravidade, o critério mais utilizado até a década de 70, 80 e 90 foi os critérios de Hanson, né? Então são 11 critérios, 5 na admissão e mais 6 em 48 horas, né? E com esses critérios a gente consegue avaliar a gravidade da pancreatite. Os critérios de Hanson, apesar de estarem em certo desuso, ainda são utilizados. E eles são utilizados porque eles conseguem discriminar bem, né? O Hanson maior que 3 determina uma pior evolução, tá? Aqui o critério mais usado, principalmente para os pacientes de TI, é o critério de Apache 2, aplicado à pancreatite, né? Então, a gente hoje tem utilizado já há algum tempo o critério de Apache 2 e ele ajuda a gente a determinar a gravidade dos pacientes ao longo do tempo. E a tomografia abdominal. Então, a tomografia com injeção de contraste em bolos, ele avalia bem a gravidade da pancreatite, né? E ela deve ser solicitada, então, como a gente já falou, na dúvida diagnóstica ou na ausência de melhora clínica. Então, aí está indicada a tomografia. Então, aqui a gente está vendo uma tomografia de abdômen com grande processo inflamatório, grandes áreas de necrose pancreática, né? E um aumento bastante grande do pâncreas. Então, existe o índice de gravidade tomográfica de Baltazar, a gente utiliza isso e a gente avalia se existem coleções e se existe necrose. E aí a gente determina a gravidade do paciente, né? Então, de 0 a 3 pontos, a mortalidade é de 3% e a morbidade é de 8%. Já quando esse índice chega de 7 a 10 pontos, a mortalidade é 17% e a morbidade é de 92%. Então, aqui um pâncreas normal, um pâncreas edemaciado, né? Aqui a gente vê um grande aumento do pâncreas, aqui um grande aumento com áreas de necrose, aqui uma grande coleção necrótica, né? Comprometendo
toda a área aqui do corpo, cauda, e a área aqui próximo ao diafragma já. Então, além do critério de Hanson, critério de Apache 2, critério de Baltazar, né, utilizado na tomografia, a gente pode utilizar também a proteína C reativa. É um exame simples, numa dosagem quantitativa, a gente pode determinar a gravidade do paciente. Quando mais que 120 nas primeiras 48 horas e mais que 200 nos primeiros 4 dias. Então, a gente normalmente separa a gravidade da pancreatite em leve, 85% dos pacientes vão ter uma pancreatite aguda leve, e em torno de 15% vão ter uma pancreatite moderada grave. A pancreatite leve, o doente pode ser conduzido em leitos de enfermaria, enquanto os pacientes graves normalmente precisam de leitos de UTI. O tratamento clínico, né, é o primeiro tipo de tratamento. A gente costuma falar que é um tratamento conservador. Tratamento cirúrgico, então, para abordagem das complicações locais, e o tratamento endoscópico para abordagem dos cálculos no colédoco. Então, o tratamento clínico da pancreatite, dieta zero, ou seja, jejum, porque isso deixa o pâncreas em repouso, hidratação vigorosa, aqui existem várias fórmulas, e é fundamental essa hidratação nas primeiras 48 horas. Depois a gente deve ter cuidado com o líquido, porque isso pode piorar a congestão pulmonar. Analgesia, né, com analgésicos, normalmente a gente vai precisar de opioides. Lembrar que a meperidina não deve ser prescrita para pacientes com pancreatite, né? A meperidina, ela pode provocar um espasmo do esfíncter de Oddi, não está indicada. Outros analgésicos opioides, como morfina, o fentanil, podem ser utilizados. Lembrar que esses pacientes vão ter uma intolerância alimentar, e nessa fase inicial a gente já tem que pensar no suporte nutricional, né? Normalmente ou por dieta enteral, quando é possível, quando o paciente aceita isso, ou seja, ele não vomita, não distende, ou por suporte de nutrição parenteral, né? Nos casos da pancreatite aguda leve, isso não é necessário. E o uso do bloqueador de bomba, né, também está indicado. Na pancreatite aguda grave, então, além da hidratação, do controle da dor, a gente também tem que procurar reduzir a área de necrose, né? Então, temos que deixar o paciente bem perfundido. Então, a gente tem que manter os parâmetros circulatórios sempre dentro do possível de normalidade. Prevenção e tratamento de infecção. Lembrar que a pancreatite pode infectar, as áreas de necrose pode ser um foco de infecção, e esses pacientes têm mais chance de ter infecção urinária, pneumonia, infecção de catéter, que muitas vezes necessitam do uso de antibiótico. E o controle da essência orgânica e da resposta inflamatória. Hoje, atualmente, o que a gente faz de mais importante nisso é tratar o doente, mantendo mais dentro do possível normovolêmico e evitando uma hipoxemia. Então, o paciente com pancreatite aguda grave necessita de UTI, jejum, muitas vezes de sonda nasogástrica para aqueles que apresentam vômitos incoercíveis, fazer uma reposição volêmica, fazer o controle hidroeletrolítico adequado, procurando manter uma boa diurese. O uso de antibióticos é controverso e normalmente não está indicado nas fases iniciais da pancreatite. Seria indicação quando o indivíduo tem necrose com infecção ou outras infecções como essas que eu falei. Infecção urinária, infecção do catéter e pneumonia. Analgesia, né? Suporte nutricional, e muitas vezes aqui é necessária nutrição parenteral prolongada. Os bloqueadores de bomba e profilaxia de TVP, utilizando então as heparinas.
sempre deve-se pensar na possibilidade do tratamento cirúrgico nos casos graves e a suspeita da necessidade do tratamento endoscópico nos pacientes que têm coledocolitíase ou colangite. Então, sempre procurar abordar a causa nos pacientes com colelitíase que tiveram pancreatite. Normalmente o cálculo já migrou. Nesses pacientes, a gente vai tirar a vesícula, fazer a colestectomia quando a pancreatite entrar num processo de melhora clínica, tá? Então, na mesma internação, normalmente, mas quando a pancreatite já cedeu. Nos pacientes com coledocolitíase, não, a gente tem que intervir precocemente. Então, nos pacientes que têm coledocolitíase e principalmente colangite, a gente tem que fazer a papilotomia endoscópica e retirada dos cálculos. Nas questões de necrose pancreática infectada, a gente tem também indicação de tratamento cirúrgico. Então, a coledocolitíase, a primeira escolha é a via endoscópica, né? Então, coledocolitíase com ou sem colangite tem indicação de tratamento endoscópico. E quando não é possível o tratamento endoscópico, podemos optar pela via abdominal. Sempre lembrar que, nesse caso, o objetivo é tratar a coledocolitíase e não tratar a pancreatite, porque normalmente acaba piorando a evolução do paciente, a manipulação do pâncreas nesses momentos iniciais. Então, de preferência, é utilizada a colangiopancreatografia endoscópica retrógrada e a passagem, né, do aparelho e a retirada de possíveis cálculos. Aqui a colangio e a retirada de um cálculo. A via abdominal normalmente hoje está menos utilizada, né, a via abdominal, tanto por laparoscopia ou até aberta, né, procurando fazer a colecistectomia, exploração da via biliar e retirada de cálculos. Normalmente quando a gente abre a via biliar, a gente precisa deixar um dreno inteiro, um dreno de Kerr para drenar a via biliar. E quanto às complicações locais, o tratamento cirúrgico, então, na pancreatite é conduta de exceção e indicada nessas situações de complicações locais. Então, drenagem e necrosectomia, retirada da necrose infectada, né? Com drenagens amplas e necrosectomias, aqui mostrando, retirando parte do tecido pancreático. Esse procedimento normalmente deve ser evitado nos primeiros dias e nas primeiras semanas e ser postergado o máximo possível, é lógico, dentro da evolução clínica do paciente. Então, para a gente ilustrar, vamos mostrar um caso, uma paciente, uma Maria, de 54 anos, casada, 4 filhos, procurou o serviço de emergência da Santa Casa com história de dor abdominal de forte intensidade, localizada no andar superior do abdômen com irradiação para o dorso. Esse tipo de dor é muito característico das pancreatites. Não aparece sempre, mas quando aparece, sempre tem que ser lembrado. Esse tipo de irradiação, que a gente chama de irradiação em faixa para o dorso. Ela teve 3 episódios de vômitos nas últimas 6 horas, então está vomitando bastante. E não tem diarreia e nem febre. Ela refere já ter sentido crises de dor semelhante, porém menos intensas e com alívio espontâneo. Nega a existência de comorbidades. Ela é uma paciente que tem um IMC de 31. Lembrar que a obesidade é um fator que piora a pancreatite, né? Ela está sudoreica, taquicárdica, anictérica, eupneica, com pressão de 100 por 74. No aparelho respiratório, murmúrio presente bilateralmente e no coração normal. No exame abdominal, ela tem ruídos hidroaéreos diminuídos, a dor difusa, a palpação, mas sem dor à descompressão, né? E o baço não está palpável. Então, é uma paciente de meia idade, 54 anos, né? Com história de dor abdominal intensa, de início súbito, no andar superior, irradiada para as costas. Está taquicárdica e tem uma dor difusa à palpação.
a glicemia de 250, o hemograma tem 13 mil leucócitos, tem uma leucocitose, uma amilase de 700, normal até 220, uma lipase de 550, normal até 190. Então, um aumento de pelo menos 3 vezes da amilase, né? E de pelo menos 2,5 vezes da lipase. A TGO está de 100, né? E foi indicado a internação hospitalar. Então, os exames mostram uma hiperglicemia, leucocitose, um aumento de amilase mais que 3 vezes, da lipase também, e um discreto aumento da TGO, da AST, tá? Bom, diante desse quadro, a hipótese de pancreatite está confirmada. Por quê? Nós temos o quadro clínico característico, dor abdominal em faixa irradiada para as costas, vômitos, né? Segundo, a gente tem a amilase e a lipase aumentadas, mais do que 3 vezes, então isso já caracteriza um diagnóstico de pancreatite. É lógico, sempre tem que ter ela não tem irritação peritoneal, não tem sinal de Murphy, né? Não tem sinais de apendicite. Então, as outras hipóteses diagnósticas de abdômen agudo inflamatório e isquemia intestinal foram afastadas, não tem essas características, né? Então, a hipótese de pancreatite é praticamente definitiva. Bom, qual o diagnóstico diferencial, então? Então, é isso que a gente falou. Úlcera péptica, úlcera perfurada, um infarto agudo do miocárdio tem que ser lembrado, mas provavelmente vai ser afastado pelas enzimas pancreáticas, o quadro de dor abdominal, a palpação, né? O infarto normalmente não dá dor abdominal, a palpação, ele pode dar dor epigástrica referida, mas não dá um quadro de dor abdominal, a palpação. Apendicite aguda, não tem história característica, não tem o exame físico característico, né? Pensar também numa prenhez tubária, faixa etária não corresponde, né? Uma mulher já de 54 anos, né? Então fica cada vez mais provável e o exame de sangue, o exame sorológico confirma. Bom, depois, quais os próximos passos que devem ser dados para avaliação do quadro clínico? Depois que a gente confirma o diagnóstico, a gente vai iniciar o tratamento, né? Esse paciente tem que iniciar o tratamento imediatamente. Então, temos que levar ele para a sala de emergência, devemos ter uma monitorização mínima aí, né? Um cardioscópio, uma oximetria de pulso e iniciar a hidratação e os sintomáticos, tá? A hidratação, então, 10 a 20 ml por quilo, né? Acompanhando com o débito urinário, dependendo da situação clínica, vamos acompanhar também com outras medidas de adequada perfusão da microcirculação, como uma gasometria, vendo se não tem acidose, o lactato e o débito urinário, tá? Então, após isso, nós devemos definir a gravidade do paciente. Por quê? Nós precisamos saber se esse paciente precisa dos cuidados de uma enfermaria, os cuidados de uma UTI, tá? Então é importante definir os critérios de gravidade. Pelos exames solicitados, a gente tem uma glicemia de 250, uma hiperglicemia, não muito intensa, o número de leucócitos é de 13 mil e as transaminases estão discretamente aumentadas, são de 100. Com esses critérios ainda não dá para a gente definir adequadamente a gravidade, mas muito sugestivo de que essa pancreatite é no mínimo uma pancreatite moderada, porque ela está taquicárdica, uma paciente idosa, a glicemia está começando a subir e tal. Então, se a gente aplicar os critérios de Hanson, né, ou os critérios de Apache 2, a gente vai ter uma adequada avaliação da gravidade. Só com esses dados ainda não dá, então, para a gente definir a gravidade. Mas quais critérios de gravidade são mais utilizados? Então, são os critérios de Hanson, Apache 2, e precisa fazer tomografia nesse momento, pessoal? Nesse momento precisa de tomografia? Não.
Por quê? Porque a gente já tem dados suficientes para definir o diagnóstico, tá? Ah, mas eu preciso avaliar melhor a gravidade. Pelo quadro clínico, essa é uma pancreatite com uma tendência de ser moderada. Então, esse dado já é suficiente para a gente indicar uma internação de UTI. Qual o tratamento? Então, nós já estamos falando, né? Então, dieta zero, hidratação, jejum oral, antibiótico? Ainda não, tá? Ainda não. E exame de imagem, normalmente a gente vai pedir inicialmente um raio-x, né? Raio-x de abdômen e um ultrassom de abdômen, para definir uma provável etiologia biliar e também ver se existem outros sinais de gravidade no raio-x de tórax. Então, basicamente é isso, né? Então, esse paciente é uma pancreatite aguda. Nós não temos o diagnóstico ainda da etiologia, grande chance de ser biliar. Ela não tem uso de drogas, não tem histórico de dislipidemia, e então é mais provável que seja biliar, apesar de a gente não ter nenhum exame ainda, né? A gravidade dela, a gente provavelmente vai ter uma gravidade moderada, mas a gente precisa de outros marcadores, né? E aí a gente pode então utilizar os outros marcadores dos critérios de Hanson e de Apache 2 e a PCR. E o tratamento que deve ser realizado é o jejum oral, a hidratação, a heparina, né? E analgesia. Normalmente a gente vai utilizar analgesia com morfina ou às vezes até com fentanil. E os medicamentos sintomáticos. E não se esquecer de que nessas primeiras horas do atendimento é fundamental uma reposição volêmica adequada. Então os marcadores de perfusão tissular, como o lactato, gasometria e o débito urinário, são importantes. Concluindo, então, o diagnóstico da pancreatite aguda é baseado em 2 critérios: quadro clínico, exames laboratoriais bioquímicos e os exames de imagem. A ativação da tripsina é fundamental para desencadeamento da cascata inflamatória, das proenzimas e enzimas, o que vai determinar as complicações locais e sistêmicas. O tratamento inicialmente é clínico e de acordo com a gravidade do quadro que você faz essa conduta inicial. O tratamento definitivo é baseado na etiologia. Temos que tentar definir a etiologia, né? Principalmente a etiologia biliar, pode ter um tratamento específico, e tratamento também nas complicações locais, que normalmente vão acontecer ao decorrer dos próximos dias e das próximas semanas de evolução da doença. Então é isso, pessoal. Pancreatite é uma doença importante, muito frequente no nosso meio, muitos casos graves, e a gente tem que conhecer bem essa doença para fazer o diagnóstico, ter a suspeita clínica de diagnóstico e começar o tratamento imediatamente. Um abraço, estamos aí para tirar algumas dúvidas que forem necessárias.